Hoje eu vou revelar quais estratégias a gente usou para ter uma aprovação segura e tranquila de um chefe de cozinha. Exatamente. Recentemente tivemos uma aprovação em 92 dias, sem RFE e sem Premium Processing. Fica até o final para você entender a melhor estratégia para um chefe de cozinha. É isso mesmo. Fica com a gente até o final do vídeo, porque a gente vai revelar quais estratégias a gente adotou para que o caso fosse aprovado sem muitas dificuldades, sem maiores problemas. O chefe de cozinha é um profissional. Embora muitos escritórios ou muitas pessoas não valorizem a profissão, ele é um profissional muito capacitado e tem muitas qualificadoras que vão de encontro ao EB2NW. Antes de mais nada, um caso de AB2NW, inicialmente não difere muito, independente da sua área. Então, o primeiro passo é cumprir os requisitos para a gente poder contar a sua história profissional. Existem dois caminhos, de maneira resumida. Um para quem tem grau avançado acadêmico, que significa ensino superior mais 5 anos de experiência profissional, e outro para quem não tem ensino superior, mas possui 3 dos 6 critérios das habilidades excepcionais, como, por exemplo, educação, tecnólogo, 10 anos, carta de suporte, entre outros critérios. Legal. E o interessante disso é que o chefe de cozinha, ele consegue preencher com muita facilidade requisitos como cursos, reconhecimentos, experiência profissional, muitos deles são membros de associações, tudo o que precisa para uma aprovação suave e tranquila. A gente sempre comenta, o Henrique principalmente, que a gente vive dois momentos importantes. Sua elegibilidade, que é um pouco do que o Henrique falou e do que a gente vai falar mais adiante, mas isso não é suficiente. Então é importante traduzir um pouco da sua carreira profissional. O que você acha, Henrique, sobre o que você percebe que difere de um profissional, como, por exemplo, o tatuador, que você também trouxe uma aprovação recente de um tatuador, mas quais são os paralelos que você destaca de um chefe de cozinha e de um tatuador com relação a profissionais tradicionais, como engenheiro, médico, advogado? Legal, boa pergunta. Eu gosto de diferenciar. Cada profissional tem a sua carreira, tem algumas características próprias, ou da sua área de atuação, ou da sua carreira propriamente dita. E chefe de cozinha, tatuador, músico, eles são artistas, eles têm muito material, muito conteúdo. Recentemente, por exemplo, a gente teve um cliente, fotógrafo, que também tem muito material, portfólio, premiação, etc. O que a gente faz na prática aqui é contar a sua história profissional. E a gente faz isso através de documentos. Os critérios que a gente falou inicialmente é a base do seu caso. É uma estrutura que a gente vai montar em cima de uma base sólida, mas foto, portfólio, etc., são documentos interessantes na construção de um caso. Então, você, chefe de cozinha, já pensou em abrir um restaurante aqui em Miami Beach? Já pensou em participar das cozinhas mais renomadas dos Estados Unidos, de fazer parte de uma equipe de sucesso, como são as equipes dos grandes restaurantes, dos grandes hotéis? Essa é uma oportunidade. Vir para os Estados Unidos de forma legal. Os Estados Unidos valorizam demais o profissional qualificado. E o chefe de cozinha, como bem lembrou o Henrique, além de ser um profissional extremamente qualificado, ele também é um artista. Quantas foram as fotografias que a gente viu ao longo dos casos de pratos que, na verdade, são obras de arte, né, Henrique? Então, quantos são os casos de chefe de cozinha que sequer tem ideia de que é capaz e de que é possível conseguir o green card? Exatamente, exatamente. Pratos, fotos com artistas. Depende muito do perfil do profissional, mas, por exemplo, em geral, a gente busca nas próprias redes sociais, no perfil do Instagram do cliente, que ali mesmo a gente encontra evidências super interessantes para fortalecer o seu caso. E, como o Bruno mencionou, o EB2NW, a gente conta a sua história, o seu passado, tudo que você fez até aqui, e apresenta um plano, um business plan ou um plano profissional. E o chefe de cozinha também consegue se encaixar em qualquer um dos dois caminhos. Por exemplo, um plano de negócio, você abrir um restaurante em Miami, Orlando, ou qualquer outra grande cidade aqui nos Estados Unidos, é super reconhecido pela imigração norte-americana. E foi muito legal você ter tocado nesse ponto do business plan, primeiro porque ele é um dos principais fatores e o que leva o oficial a dispensar o empregador. É o interesse nacional que faz com que o aplicante não precise de um sponsor, de alguém trazendo esse profissional. E segundo, porque a profissão do chefe de cozinha, ela por si só exige do profissional que tenha essa capacidade administrativa,
gerir o negócio, organizar a empresa, seja no seu próprio restaurante ou, por exemplo, numa noite, num dia especial, num evento. O chefe é responsável por montar o cardápio, o chefe é responsável por determinar quantos produtos vão ser comprados, fazer o balanço dos alimentos, o balanço nutritivo, o balanço visando a saúde também das pessoas. Então, é muito importante a gente lembrar o quão importante é o business plan no pleito imigratório. Legal, muito, muito, muito importante isso. E é importante a gente fazer uma imersão na experiência profissional do cliente. Quando o cliente assina o contrato com a gente se preocupa, gasta uma energia grande no início, fazendo reuniões e conversando muito para a gente entender o seu dia a dia, o que você faz no seu dia a dia. Porque às vezes o cliente chega como chefe de cozinha e você vai conversar, ele é um empresário, ele tem gestão de pessoas, ele tem gestão financeira, gestão contábil, diminuição de desperdício de alimentos, parte de nutrição, por exemplo, pensando numa melhor qualidade de vida, melhor alimentação, enfim, é algo muito mais amplo. E é isso que a gente puxa do cliente, que às vezes até o próprio cliente tem dificuldade em perceber que a sua área extrapola ali alguns limites do senso comum. Então, é super importante a gente fazer essa imersão, conhecer a sua experiência e contar e conseguir traduzir isso para o oficial através dos documentos. Legal, bacana. Você falou uma coisa agora que é pura verdade. Eu me lembro das reuniões que a gente faz, me lembro desse caso específico, que você falou para ele: olha, você vai tirar tudo que você tem na gaveta, todas aquelas fotografias antigas, todos aqueles eventos que você participou, os crachás, credenciais, as fotografias que foram tiradas com as autoridades presentes. Eu me lembro perfeitamente de você ter mencionado isso. Você perguntou, inclusive, se ele tinha, na ocasião, sem saber, porque ninguém sabia, se ele tinha receita publicada em alguma revista. Eu me lembro que você fez vários e vários apontamentos bem legais e usou todos eles no pleito, né, cara? Sim, sim, sim. Quando a gente está conversando com o cliente, naturalmente a gente já está ali imaginando a construção do caso. Então, a gente já faz algumas perguntas, entre aspas, na maldade, já pensando ali nessa junção de documentos e tudo mais. E às vezes o cliente vira no início e fala: olha, não tenho nada, nunca gostei de juntar documentos, não tem, me mudei, me separei, enfim, cada um tem a sua história de vida. Mas com o tempo, com os dias, a gente vai vendo, vão surgindo, e às vezes a gente abre aqui o Instagram do cliente e fala: cara, isso aqui pode colocar, isso aqui dá para usar, enfim, dá para a gente construir o caso, e é sempre importante abrir aquela gaveta empoeirada, tirar documentos dali, tem sempre algo interessante para a gente utilizar no pleito. Eu não vou revelar o nome desse cliente ainda, porque a gente espera trazer ele aqui para bater papo com a gente, né, Henrique? Mas conta para a gente um pouco do que tinha, porque eu não vou esquecer de falar o que levou à aprovação, tá? Não vamos esquecer não, porque a gente está aprendendo todo mundo aqui para isso. Esse é o ponto mais importante. Mas destaca algum dos pontos, aquela fotografia bacana daquele jogador de futebol, destaca alguns pontos do pleito imigratório desse chefe que você fez destaque e principalmente no final a cereja do bolo ali que levou à aprovação suave. Sim, legal. É um bom exemplo de um profissional que não tem ensino superior completo, mas tem uma carreira maravilhosa, é extremamente bem sucedido, e ele, sem superior completo e sem tecnólogo, conseguiu cumprir o requisito da education, por exemplo. Para vocês verem como a gente fica muito preso a alguns conceitos já ultrapassados sobre o próprio education. Mais de 10 anos de experiência profissional, super importante, mostrar uma carreira progressiva, e as fotos, premiação, prato, portfólio. A gente brincou que ele tinha uma foto com o Zico, por exemplo. Eu falei: essa foto aí é a mais importante, eu tenho certeza que teve papel fundamental na aprovação. O oficial abriu ali e falou: caramba, o cara tem foto com o Zico, eu vou aprovar, sem pensar duas vezes, e foi o que aconteceu. Então, mas além da foto do Zico, ele participou, teve projeto nas Olimpíadas, por exemplo, 2016, então tinha fotos com muitas autoridades. Tinha presidente? Tinha presidente da França, príncipe de Mônaco, entre outras autoridades, e isso acaba passando batido, porque quando a gente fala de B2NW, o cliente em geral pensa em artigo publicado, doutorado, mestrado. Não, calma, qual é a sua história profissional? Qual é o seu perfil? Qual é o seu dia a dia? O mais importante a gente traduzir o que você faz no dia a dia. Então, para um chefe de cozinha, de repente, a foto com o artista mostrando que ele está nesse meio
é tão importante quanto um diploma de mestrado para um médico, por exemplo. Cada um na sua área, cada um com as suas características. Agora revela para a gente o que você usou que realmente foi fora da curva, porque plano de negócio não foge muito de chefe de cozinha, né? Aquele negócio de restaurante em Orlando e tal. Conta um pouco para a gente o que você trouxe ali de diferente, que com certeza levou essa aprovação tão suave. Eu acho que, na minha opinião, o caso dele é um caso muito forte, por ter muito registro da carreira, muitos anos de experiência, um bom business plan, tinha um plano de negócio bem sólido. Já brincamos também com os nossos clientes, que é assim que o restaurante dele sair do papel em Orlando, vamos todo mundo lá fazer uma festa, porque é um cozinheiro de primeiríssima qualidade. E, além disso, muito preocupado com a qualidade de vida, com alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, que existem vários estudos aqui nos Estados Unidos demonstrando a importância de alimentos orgânicos na diminuição do índice de câncer, entre outros, colesterol, enfim. É uma preocupação de interesse nacional e os Estados Unidos está de olho nisso, isso fez parte do pleito, enfim. Então, para vocês verem como as coisas acabam se unindo e transformando num projeto bem sucedido. É isso aí. Esse era o segredo que eu queria revelar para vocês. Fujam de um business plan tradicional, fujam do convencional. O Henrique trouxe esse tema no dia da reunião, fugiu um pouco do normal, vamos pensar na saúde dos americanos, isso com certeza contribuiu para o caso, e é assim que a gente faz em todos eles. A elegibilidade, a experiência profissional está traçada, a gente precisa ter um bom plano para o que você pretende fazer aqui, e aí é que entra um pouco da experiência, conhecimento, criatividade, estudo e análise, e é isso que a gente faz muito bem feito. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui, segue a gente no YouTube, Premium Global Mobility Partner, ativa o sininho para receber todas as notificações de atualização, não deixa de seguir a gente também no Instagram, @premium.gmp, e se mantenha informado, se mantenha antenado. Henrique, eu gostaria muito que você participasse, que a gente conseguisse fazer juntos, que você participasse comigo de um bate-papo semanal para atender os clientes, para atender os amigos e para atender quem também gosta e se interessa pelo tema migratório. Claro, claro, será um baita prazer. Vamos fazer sim. Deixe seu comentário aqui, né, nesse vídeo, com sugestões, críticas, sugestões, estamos abertos aí. A gente pode decidir juntos, junto com vocês, aí o tema da próxima semana, que estaremos aqui fazendo esse vídeo para esclarecer e tudo mais. Tá bom? Combinado, pessoal? Um abraço. Um grande abraço.